Boa noite, queridos. Muito boa noite. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Boa noite. Muito bom encontrar vocês. Boa noite, pessoal. A gente tem um tema dos compridos essa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Que gostoso. Essa noite nós vamos falar de escola. Mas nós vamos falar de escola para a família. Nós não vamos falar de escola para a escola. Nós vamos falar da escola do ponto de vista da família. Nós vamos falar sobre como é que escolhe escola quando não tem uma escola Montessori disponível. Como é que a gente escolhe uma escola para criança quando a escola Montessori não é uma opção? Por causa de localização geográfica, por questões financeiras, que não tem mesmo. Tudo isso. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. Meu chá hoje está especialmente quente. Vai demorar um pouquinho. Se você sabe que as lives são legais e você quer ajudar a live a chegar numa galera e tal, colaborar, aí você pode doar R$50. Não, tô brincando. Você pode dizer boa noite. Você pode dizer boa noite, você pode dar um coraçãozinho aqui e você ajuda a live a chegar em um monte de gente só fazendo isso. Cada comentário que você faz, cada vez que você conta uma experiência, cada vez que você faz uma pergunta, isso ajuda o Instagram a perceber que essa live é importante para você, que você está prestando atenção de verdade na live, e ele leva esta live para mais pessoas. Então, toda vez que você participa, isso ajuda a live a chegar em mais pessoas. Boa noite, meus queridos. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindos. Boa noite, Aline, Alana, Juliana, Roseli. O assunto de hoje é escola. Escola que não é Montessori. A gente vai falar sobre como é que a gente escolhe uma escola que não é Montessori e como é que a gente convive com uma escola que não é Montessori quando os nossos filhos estão nessa escola não montessoriana. Boa noite, Fê Arruda. Boa noite, Paula. Boa noite, Virgínia. Dani, boa noite. E aí, essa live fica gravada, todas ficam, tá? Ela fica gravada, ela vai pro YouTube depois, vai pro podcast também. A de ontem já está pronta para subir, o vídeo já está editado, o áudio também está pronto para subir. Hoje à noite eu subo a de ontem e amanhã eu subo essa, tá bom? Todas ficam gravadas. Então nós vamos conversar. E não é um tema fácil, né? Como vocês podem imaginar, é um tema delicado e é um tema sobre o qual eu só me sinto muito à vontade para falar com vocês, porque eu vivi esse tema muito, né? De não ter uma escola Montessori disponível. E então me sinto muito à vontade para falar sobre isso com vocês, porque é um tema duro,
mas também é um tema que eu vivi em primeira mão por 12 anos. Então, consigo conversar com alguma tranquilidade com vocês, tá? Então o tema para quem acabou de chegar, o primeiro tema para quem acabou de chegar é boa noite. Se você acabou de chegar, a primeira coisa que você faz quando você chega aqui numa live do Lar Montessori é dar boa noite. É a primeira coisa que a gente faz, a gente se cumprimenta, porque a gente é gente. A gente não é uma rede de entretenimento, a gente é gente. Então a gente se cumprimenta e isso nos ajuda também a formar aquela rede que a gente estava conversando na live de ontem. Aquela ideia de que a gente se encontra aqui e a gente encontra o nome das pessoas que a gente conhece, que a gente já viu antes, que a gente está vendo de novo, e a gente vai formando uma rede e um grupo. É diferente a gente abrir um aplicativo para assistir passivamente e usar aquele aplicativo como mais uma distração no meio de tantas distrações, e a gente escolher exatamente o que a gente vai fazer no aplicativo, dizendo, não, eu vou abrir esta hora, porque esta hora tem a live que eu gosto, essa hora tem a live que eu prefiro conversar, né? Que eu prefiro estar ali. Então aparece e a gente conversa, tá bom? Eu não sei fazer essas coisas, Roseli. A Roseli perguntou se eu consigo fixar o tema da live. Eu não sei fazer essas coisas tecnológicas, não. Eu me perco. Mas, Gabriel, você vive online? Eu sei. Eu sei. Ao mesmo tempo, eu não sei usar o Instagram e estou treinando uma inteligência artificial para melhorar o atendimento do Lar Montessori. Ao mesmo tempo, né? Então, a parte de treinar a inteligência artificial, fazer ela entender todas as coisas que eu preciso, as coisas lógicas e etc e tal, isso eu consigo. A parte de fazer o Instagram funcionar, eu não sei fazer. Peraí, tem um negócio aqui, tem os pontinhos, eu não sei. Manda o comentário, clica em cima e fixa. Então, nós vamos treinar aqui, peraí, nós vamos treinar ao vivo. Quem não sabe, aprende ao vivo. Não é isso? Então, espera só um pouquinho. Como conviver com uma escola não montessoriana. Aí eu publico, né? Tô publicando aqui, vamos lá. Aí eu seguro, aí não aconteceu nada. Eu seguro em cima, aconteceu absolutamente nada. Vocês me tapearam. Ah, aqui, achei. Não tem que segurar, tem só que tocar nele. Pronto. Agora ele aparece aqui e ele esconde os comentários de vocês. Não gostei. Bom, tudo bem. Vamos seguir. Dá certo. Dá certo. Dá para subir os comentários de vocês e ver. Fixou, né? Pela reação de vocês, a coisa deu certo. Então tá bom. Maravilha. Yay! Olha, aí a gente vai fazer isso toda noite agora. Olha que bonito. Obrigado, Roseli. Obrigado, Roseli, pelo incentivo e a todo mundo. E obrigado a quem me ensinou. Deixa eu ver quem foi que me ensinou aqui. Pera aí. Tal Maternagem me ensinou. Obrigado. A Prof. G me ensinou também. Obrigado. E a Roseli que fez o estímulo ali. Então, maravilha. E agora a gente faz isso toda noite. Vai ficar muito mais legal. Porque aí o pessoal chega e consegue ver aqui o tema. Adorei isso. Não sabia que era possível. Então tá bom. É por isso, gente. É por isso que o Lar Montessori não tem 1 milhão de inscritos, entendeu? Eu travei. Aí eu não sei, né, gente? Eu travei. Não sei se foi a conexão de vocês ou se foi a minha. Talvez tenha sido a minha. Voltou? Ou não voltou? Vou esperar um pouquinho para saber se voltou ou se não voltou. Se travar muito... Travou ainda? Não voltou? Ah, tá de boa. Voltou. Ah, então tá bom. Bom, se travar de novo, aí eu preciso trocar a internet, que dá um pouco de trabalho. Mas tudo bem. Depois eu faço os cortes aqui e boto o vídeo gravadinho pra vocês no YouTube bonitinho, tá bom? Vocês me avisam se cortar de novo. Então vamos lá. A gente vai dividir a conversa de hoje em 2 partes.
A primeira parte da conversa de hoje vai ser sobre como é que a gente escolhe uma escola que não é Montessori. Então, você está numa cidade que não tem uma escola Montessori, você não tem dinheiro para pagar a escola Montessori da sua cidade, infelizmente, muitas, a maior parte das escolas montessorianas são mais caras. Ou tem na tua cidade, você até pode pagar, só que você mora do outro lado da cidade, você precisaria viajar 1h30 com a criança para chegar na escola, então não rola. Todas essas situações que impedem a tua criança, impedem você de colocar a tua criança numa escola Montessori. E eu acho que antes de entrar no tema, eu preciso explicar um pouco para vocês em 2 minutos, porque isso é muito rápido, por que escola Montessori custa tão caro. Porque dá para explicar isso não é uma mágica, isso é explicável, o que é muito bom. O primeiro motivo para a escola Montessori custar tão caro é que educação boa no nosso país custa caro. Não é só a escola Montessori. Todas as escolas que são boas no Brasil, que são particulares e boas, custam caro. As escolas que são boas e que não custam caro são as escolas públicas. Essas são as escolas boas que não... Algumas escolas públicas, entendo, eu não estou generalizando nada. Mas algumas escolas públicas são muito boas e não são caras. A escola particular, quando é boa, custa caro. Por que a escola particular, quando é boa, custa caro? Porque custa caro fazer uma escola boa. Custa caro... Travou, tá bom. Travou para todo mundo, é? Mais um travou aqui, eu mexo na conexão. Vou ter que começar de novo, eu acho. Me fala se travou, se não travou. Mais alguém? Se der para falar. Eu acho que eu vou ter que trocar a conexão aqui. Me deem 1 minuto que tá ok e não travou. Tá bom. Eita, vai ser um quiprocó isso aqui. Tá bom, então tá ótimo. Vai ter muito corte para fazer nesse vídeo depois, se eu tiver a paciência necessária. A escola boa custa caro para fazer. Custa caro o salário do professor, custa caro a manter este professor na escola. Não é só salário, são outras coisas também. Custa caro a estrutura da escola. Então, você manter toda a escola funcionando, fazer as reformas dessa escola nas férias, você comprar os materiais, seja livro didático, seja material mesmo, que a escola precisa. Eu não estou falando só de escola Montessori, eu estou falando de toda a escola. Custa caro fazer uma escola boa. Eu já quase abri escola 500 vezes. Por anos eu tinha uma planilha na tela inicial do meu computador que chamava ali Plano para a Escola. E aquela planilha eu ia colocando o que eu ia aprendendo sobre custo de escola, sobre viabilidade econômica de escola. E o motivo pelo qual eu nunca abri a escola é que eu não conseguia fechar as contas. E eu estava falando de contas hipotéticas. Eu não conseguia colocar ali a mensalidade que eu queria cobrar, o salário que eu queria pagar, os impostos todos que eram cobrados em cima daquilo que são enormes. Eu não conseguia fazer aquela conta fechar, então eu nunca abri escola. Eu acho heróico o pessoal que abre escola, porque a real é que a conta nunca fecha de verdade. Sempre tem um negócio imprevisto para você fazer e tal. Então, a solução para a democratização de Montessori não é a escola particular barata. A solução para a democratização de Montessori é a escola pública. Não dá para fazer Montessori particular barato, financeiramente. Vou chegar num outro motivo para isso. Vai ter um outro motivo. Mas dá para fazer Montessori na escola pública. Ali é viável. Então, o jeito de democratizar Montessori não é via escola particular. A escola particular deve existir, sobretudo como laboratório, como espaço para experimentar coisas e tudo. Mas é na escola pública que a gente vai democratizar o acesso, de verdade, né? Sempre foi assim. Com a educação convencional foi assim também. A educação convencional era uma coisa de elite. Era uma coisa cara e reservada a uns poucos. Quando a gente teve a universalização do ensino,
e das vagas de educação e tal, é que a gente teve a democratização da escola convencional, na escola pública. E o jeito de fazer isso com Montessori também é via escola pública. Não é via escola privada. A gente já tem um monte de escola pública Montessori. Não é suficiente, não é o que a gente quer muito mais, mas a gente tem um monte. Em comparação, por exemplo, com os Estados Unidos, proporcionalmente, nós temos mais escola pública Montessori no Brasil do que eles, né? Proporcionalmente. Se você pegar o conjunto total de escolas Montessori dos Estados Unidos e a proporção que é pública, e o conjunto total de escolas Montessori do Brasil e a proporção que é pública, a gente tem mais escola pública Montessori no Brasil do que nos Estados Unidos, proporcionalmente. E os Estados Unidos são o país do mundo com mais Montessori na escola pública, né? Agora travou, que bom. Então, peraí, eu vou trocar a internet, espera um pouquinho. Vai dar trabalho, talvez eu desapareça. Se a live cair completamente, eu começo outra, vocês voltam, tá bom? Eu vou trocar a internet aqui. Vamos lá. Aí agora eu vou esperar vocês dizerem se voltou, porque eu troquei a internet, mas não vou sair falando antes de vocês dizerem se está tudo certo. Me fala se voltou bonitinho. E aí quando vocês falarem se voltou bonitinho, eu retomo de verdade, tá bom? Tá, tem gente que não tá travando. Então, se tem gente que não tá travando, isso quer dizer que se você sair e voltar dá certo, tá bom? Fica a dica. E aí a gente continua. Então, a gente tem Montessori na rede pública no Brasil, a gente tem no Rio Grande do Sul, em vários municípios, a gente tem em Paraty várias escolas, a gente tem em Campinas, atendendo mais de 800 alunos. Então, a gente tem Montessori na rede pública no Brasil, não é suficiente. A gente precisa de milhares de vezes mais do que a gente tem, talvez milhões de vezes mais do que a gente tem. Não são milhões, não, são milhares, que não tem milhões de escolas no Brasil, só tem milhares. A gente precisa de milhares de vezes mais do que a gente tem, mas a gente tem. E o fato da gente ter é importante, porque quer dizer que é possível. Se a gente não tivesse, se a gente só tivesse uma, a gente podia dizer, ah não, é uma exceção, é quase impossível fazer. Não é. Não é porque tem municípios inteiros fazendo, tem redes inteiras se transformando. Então, não é impossível fazer. A gente já tem a comprovação na rede pública de que é possível fazer. É por isso que é importante a gente olhar. Não é assim, mas não é no meu município, então não me serve. Serve, amor. Serve, porque o fato de existir no outro município é um argumento para que o seu município possa fazer também. Como existe, quer dizer que é possível. Isso é importante. Tá bom? Isso é muito importante. Não é porque tá longe que não importa. Tá longe, mas tá na mesma nação, na mesma legislação. Então dá para fazer. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. Aí falei sobre por que educação boa custa caro nesse país. Educação particular boa é educação cara. Sempre é. Sempre foi. É projeto de poder, mas também é custo. O custo é um projeto de poder, é um projeto de dominação. Colocar custos deste tamanho na educação é um projeto de dominação, né? Por exemplo, igrejas não pagam impostos, escolas pagam. Por quê? Isso é uma pergunta importante. A igreja não paga um imposto, mas a escola paga. Deveria caber uma discussão aí ou não deveria caber uma discussão aí? Isso é uma decisão política que você vai tomar aí na tua cabeça, eu não estou tomando a decisão por você. Mas é algo que a gente tem que refletir sobre, né? Por que o IPTU de uma escola é cobrado do mesmo jeito que o IPTU de um outro empreendimento? Se aquele empreendimento, aquele IPTU daquela escola está ajudando a economia do país a avançar porque está formando mão de obra qualificada para o futuro, está formando pessoas capazes de inovação. Então tem uma série de decisões políticas que inviabilizam a escola particular boa ser também barata. Ela fica cara.
Tá bom? Agora, você pode achar que é isso mesmo, que tem que cobrar de escola particular, porque a escola que tem que ser popularizada é a escola pública. E aí nós estamos concordando, porque eu acabei de dizer que a popularização de Montessori tem que acontecer na escola pública. Então tá tudo bem, tá? Mas são coisas que a gente tem que pensar sobre. Agora, a escola Montessori precisa custar 3 vezes mais do que a escola particular não Montessori. Por quê? Em uma sala de um tamanho X, vamos dizer que a sala tenha 60, vamos dizer que a sala tenha 30 metros quadrados. 30 metros quadrados. Em uma sala de 30 metros quadrados, em uma escola convencional, você coloca mais de 20 alunos. Numa escola convencional, numa sala de 30 a 35 metros quadrados, você coloca fácil 20 alunos. Fácil, é comum isso. Em uma escola Montessori, nos mesmos 30 metros quadrados, você coloca no máximo 10 alunos, por causa do espaço necessário para o trabalho. Então, 2 escolas que tenham exatamente o mesmo tamanho, a mesma área, e área custa muito dinheiro, 2 escolas que tenham a mesma área, a escola convencional consegue colocar 2 a 3 vezes o número de alunos da escola Montessori. Isso significa que a escola Montessori tem o mesmo custo, mas um número de alunos muito inferior. E aí a mensalidade fica muito cara. Para a mesma metragem, a mensalidade fica muito cara. E este espaço é necessário para o funcionamento de uma sala Montessori. Você não consegue fazer uma sala Montessori funcionar com 1 metro, 1,5 metro quadrado por aluno. Não dá. Não é possível. Na escola convencional dá e se faz todos os dias. Então a escola Montessori custa mais caro também por causa disso. Isso tudo posto, agora a gente pode conversar sobre como é que a gente escolhe uma escola que não é Montessori. E se você acabou de chegar, ou se você chegou e ainda não deu boa noite para mim e para os seus colegas, esse é o seu momento de dar boa noite para mim e para os seus colegas. Nós estamos todos aqui te recebendo, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui a gente se cumprimenta, aqui a gente se dá boa noite, a gente se esforça para formar uma comunidade da melhor maneira que a gente pode. E não para que isso aqui seja só um entretenimento a mais no teu Instagram. A gente se esforça para que isso seja uma comunidade. Tá bom? Como é que você escolhe uma escola que não é Montessori? Quando você vai visitar a escola, a primeira coisa que você vai olhar é o brilho nos olhos das crianças. Antes de qualquer outra coisa. Antes de olhar a infraestrutura, antes de olhar a formação dos professores, antes de olhar se a sala de aula é legal ou não é legal, antes de olhar se você concorda ou não concorda com a proposta pedagógica, antes de olhar se a área verde da escola é boa ou é ruim, antes de olhar se tem coisas práticas e maker e não sei o que na escola, antes de olhar se a escola é bilíngue e se ela tem jiu-jitsu e futebol e balé e natação e... Antes de qualquer outra coisa, quando você entra em uma escola, a primeira coisa que você olha é o brilho nos olhos das crianças. Não existe nada em uma escola mais importante do que o brilho nos olhos das crianças. Essa é a parte mais importante da escola. Por quê? Que veja só, você pode entrar numa escola, isso me aconteceu uma vez em uma cidade do interior. Eu entrei numa escola e ela tinha uma área verde incrível.
mas incrível, assim. A casa ficava no meio e ao redor da casa era uma área verde toda arborizada. Tinha árvore frutífera, tinha grama, tinha arbusto, tinha tudo que você quiser. Uma área verde assim que dava inveja em qualquer pessoa, toda bem cuidada, linda, linda. E aí quando a gente olhava nos olhos das crianças, eram olhos muito pouco brilhantes. Eram olhos muito apagadinhos. E eu não entendi. Eu falei, meu Deus, como é que uma escola que tem esta área verde tem estes olhos? Isso não faz sentido. E aí visitei uma outra escola, na mesma cidade. Completamente concretada, de fio a pavio era concreto. Tinha uns canteirinhos assim, com umas coisinhas pequenininhas plantadas, umas palmeirinhas mortas assim, uns cantos. Uma coisinha completamente concretada, completamente. Mas as crianças vibravam assim, elas brilhavam, os olhos brilhavam, era um negócio de louco, assim. As duas escolas eram convencionais. Nenhuma das duas era Montessori, nem construtivista, nem Reggio Emilia, nem coisa nenhuma. Completamente convencionais, com apostila, com a coisa toda. As duas, tá? Mas em uma tinha uma área verde incrível com olhinhos apagados das crianças. A outra era só concreto e as crianças brilhando, vermelhinhas, com os olhos assim enormes, dando risada e tal. E aí eu não entendi. Então eu fiquei para observar. E aí eu entendi. A escola que tinha área verde, as crianças não podiam usar a área verde. Elas não iam lá. Tinha aquele terreno todo, mas as crianças não iam lá. As crianças ficavam dentro e quando elas tinham o recreio dentro. Na sala mesmo, o recreio. Elas não iam para a parte de fora. Nunca. Não existia assim 20 minutos por semana. Nada, nada. Elas não colhiam fruta, não iam na grama, nada. Ficava aquele terreno ali lindo, maravilhoso, mas as crianças não pisavam lá. Já na escola, na outra escola, as duas convencionais. Lá na escola concretada, as crianças ficavam fora da sala o tempo todo. Elas tinham longos períodos de brincadeira. Depois que a aula terminava, juntava uma criançada no pátio e a escola tinha uma política muito forte de convivência pacífica. Era uma escola completamente convencional, mas que não admitia bullying de jeito nenhum. Eles tinham um projetinho de educação emocional, tal. Então as crianças tinham uma convivência. Era muito simples o projetinho, não era nada assim super sofisticado, mas as crianças tinham uma convivência pacífica e isso permitia que quando elas fossem para o pátio fosse um lugar seguro e gostoso, embora fosse completamente concretado. Então, entre aquelas duas escolas, não havia nem dúvida. A escola completamente cheia de concreto era muito melhor do que a escola com espaço verde maravilhoso. Porque os olhos das crianças estavam mostrando isso. Então, esta é a primeira coisa que você observa. Se as crianças estão vivas, se elas estão brilhando. Uma vez que você viu isso, a próxima coisa que você vai ver é a formação dos professores e a proposta pedagógica da escola. Uma vez eu escutei uma professora dizer: eu também acho uma judiação muito triste ter uma área verde como essa e as crianças não poderem ir. Eu chorei naquele dia. É que agora já faz muitos anos, então eu consigo contar para vocês mais de boa. No dia eu chorei. Era muito triste mesmo, porque as salas da escola eram muito pequenas, muito desagradáveis. Mas tinha aquela área maravilhosa ali, né? E as crianças ficavam confinadas naquela área pequena, tendo aquela área do lado de fora ali que não podia ser visitada. Era uma coisa realmente muito... Era triste, né? Mas é assim que você escolhe pelo brilho nos olhos das crianças. A próxima coisa que você olha é a proposta pedagógica da escola. Existe um documento chamado Projeto Político Pedagógico. É um documento que todas as escolas precisam ter. Ele se chama Projeto Político
pedagógico porque ele inclui duas coisas. Ele inclui como a escola se vincula à sociedade, como aquela escola enxerga o mundo, como aquela escola se posiciona na sociedade, e ele inclui a parte toda pedagógica da escola, o funcionamento pedagógico da escola. Então ele é um projeto político pedagógico. Leia o projeto político pedagógico. Não deixe de ler. Leia. Toda escola é obrigada a ter, é lei, e isso precisa ficar disponível. Leia o projeto político pedagógico. Dá trabalho. É um documento grande. Leia o documento. Senta lá na secretaria, passa amanhã na secretaria, leia o documento. Às vezes tem anexo com foto de projeto e tal, mas leia o documento como um todo. Ele é muito importante. É ali que a escola diz no que é que ela acredita e o que é que ela quer fazer. E aí, você vai conversar com alguém da gestão da escola. Tem aquela pessoa que te apresenta a escola. A pessoa que te apresenta a escola não necessariamente conhece direito a parte pedagógica. Ela pode ser só do marketing mesmo. A tarefa dela pode ser conseguir matrícula. Aquilo não te interessa nem remotamente. A conversa que você quer ter é com a pessoa responsável pela parte pedagógica da escola. Pode ser uma diretora pedagógica ou uma coordenadora pedagógica, alguém que entenda a abordagem pedagógica da escola. E aí você faz as perguntas que você tiver que fazer para que você entenda como é que aquela escola funciona. Às vezes, é uma escola que tem aula, lição de casa e prova, mas é super respeitosa das crianças. Então tem as três coisas. Eu conheci uma escola, por exemplo, que tinha aula, lição de casa e prova. E naquela escola, nenhuma criança estudava para a prova. Era uma escola que tinha esses três elementos que são completamente convencionais, mas a forma da escola usar essas coisas não era convencional. A escola usava a prova sem que a prova fosse aquele fantasma amedrontador que ela normalmente é. Usava a lição de casa sem que a lição de casa fosse aquela coisa maçante e repetitiva que ela normalmente é. Nos dias de sol, a aula não acontecia dentro da sala, a aula acontecia debaixo de uma árvore. Então tinha aula, tinha lição de casa e tinha prova, mas o jeito de fazer essas coisas era muito diferente do habitual. Então, converse com a gestão pedagógica, faça as perguntas que você precisar fazer para entender como a escola funciona. E agora eu tenho uma coisa muito difícil e muito importante de você entender. É difícil e é importante. E o nosso combinado no Lar Montessori é que quando as coisas ficam difíceis, você não vai embora. Esse é o nosso combinado. Eu só posso falar de coisa difícil e importante se você ficar. Porque tem isso, né? Enquanto a coisa está divertida, lúdica, poética, a gente fica. Começou a ficar complicado, a gente vai fazer pipoca e assistir Netflix. Não vai embora. Senão eu não posso falar de coisa importante. Se a audiência cai, meus amores, eu mudo o tópico. Tá entendendo? Eu não faço isso, né? Porque eu não aguento. Mas essa é a ideia. Fique aqui. Vai ser difícil o que eu vou falar agora. Quando você escolher uma escola para o teu filho ou para a tua filha, você não vai mudar o funcionamento da escola. Não vai. Não tenha essa esperança, nem essa expectativa, ela não é boa. Você não vai entrar numa escola para mudar a escola. A tua liberdade como família, a minha liberdade como família, é a liberdade de escolher a escola. E acaba aí. Uma vez que você escolheu a escola, o funcionamento da escola é aquele lá. Você não vai mudar aquilo ali. Então, se tem um pedaço daquele funcionamento que você não quer, então aquela talvez não seja a escola. Bota na balança e pensa se o que aquela escola oferece é suficiente para você colocar o seu filho ali ou não. É deste jeito.
Ah, Gabriel, mas eu tenho duas opções que não são perfeitas. Tá, se você quer uma opção perfeita, abre uma escola, meu anjo. Tá entendendo? Porque não dá para você ter uma escola com 80 famílias e atender as 80 em todos os detalhes, porque cada uma daquelas 80 quer uma coisa diferente. Então, se você quer uma coisa muito específica que nenhuma escola oferece, abre uma escola. Um monte de família faz exatamente isso. Não dá. Eu fui professor de escola, eu fui assistente de coordenação de escola, eu fui coordenador de uma escola bem no comecinho e eu sou consultor para escolas. Eu sei como é estar na pele da escola. Além disso, há 12 anos que também sou pai. Então, eu também sei como é estar na pele do pai. E pai da escola convencional. Né? Eu entendo como é, dos dois lados. E eu falo coisas duras para os dois lados. Mas é isso. Se você quer uma escola que é perfeita para você, abra essa escola. Todas as outras serão imperfeitas. Escolha aquela que é menos imperfeita e aí confie nela. Se você quer mudar a escola, vira sócio dela, não vira pai de uma criança lá dentro. Tem escola que funciona como cooperativa. Em Piracicaba tem uma escola super legal, eu não sei se ela ainda está aberta, eu visitei essa escola, deve fazer uns 8 anos. Mas quando eu visitei essa escola, era super legal, era uma escola como cooperativa em Piracicaba. Lá dava para mudar, porque uma vez que você entrava na escola, você virava sócio da escola. Você não virava cliente da escola. Você entrava e assinava um papel de sociedade. E aí o filho estudava lá dentro. A partir daquele momento, você tinha influência na escola. De verdade. Porque você era sócio. Você era um dos donos da escola. Era uma cooperativa. Aí rola. E era uma escola grande. Era uma escola com 200 alunos. Assim, não era uma escola pequenininha. Aí dá. Senão não vai dar. Então, se você olhar para a escola e falar, não tem esse problema, mas tudo bem, eu boto meu filho e depois eu ajudo a escola a mudar. Não ajuda. Não ajuda. Não vai rolar. Né? Às vezes rola, mas não bota a criança lá pensando nisso. Bota a criança lá pensando que a escola vai funcionar do jeito que ela já funciona hoje, que ela não vai mudar. Porque se você bota pensando que ela vai mudar, é que nem você mudar para um apartamento num prédio que está condenado, sabe? Que estão dizendo, olha, ele vai cair. E você diz, não, eu vou mudar para o prédio porque aí eu ajudo a reformar o prédio. Mas, meu anjo, você vai mudar para um apartamento. Você não vai virar sócio na incorporadora, nem na construtora, nem nada assim. Você só vai mudar para um apartamento e você ainda vai morar de aluguel, ele nem é teu. Porque a vaga na escola da criança é um aluguel, né? Ela fica lá enquanto você está lá. Depois você sai de lá, outra pessoa ocupa. Então você está alugando um apartamento com a esperança de reformar o edifício? Não existe isso, não. Tá entendendo? Então pronto, esse é um outro ponto. Eu falei que era difícil, eu falei que era importante, porque ele é difícil e ele é importante, tá bom? Mas é um ponto que vale a pena a gente ter em consideração. Então o primeiro ponto é, olha o brilho nos olhos das crianças. O segundo ponto é, a pessoa que faz o marketing da escola não te interessa nem remotamente. A pessoa que te interessa é a pessoa que conhece a parte pedagógica da escola. Queira conversar com coordenação ou direção, tá bom? É ali que você decide se aquela é a escola que você quer botar teu filho ou não. A próxima coisa é a formação dos professores. Os professores da escola têm formação em educação? Ou a gente pegou ali um pessoal e botou para dar aula? Porque tem isso, tá? Tem isso. Muita escola opera na beiradinha da lei e aí muitas vezes o professor não tem formação para estar na sala de aula. Então descubra se ele tem. Às vezes o professor não ter a formação é melhor. Então às vezes você tem, por exemplo, uma das professoras mais magníficas que eu conheci na vida é a Sheila Nogueira do Despertar com Autonomia. Falo dela todas as vezes, adoro a Sheila, admiro profundamente a Sheila. E a formação básica da Sheila é, tomara que eu esteja falando bobagem, mas ela tem magistério, se eu não me engano,
e ela tem ciências biológicas. E ela não tinha pedagogia. Acho que hoje ela tem pedagogia, não tenho certeza. Mas na época que eu conheci a Sheila, ela não tinha. E isso me deixou com o pé atrás. Eu posso falar publicamente porque conheço a Sheila, a gente é amigo e tal. Eu posso falar isso na boa, ela sabe. Eu já falei isso na frente, tá tranquilo. Fiquei com o pé atrás. Falei, puxa, não tem pedagogia? Será que é tranquilo e tal? Uma das professoras mais magníficas que eu conheci na vida. De longe, assim. E não tinha pedagogia. Mas tinha uma capacidade de observação fabulosa. Então a formação não te diz tudo, mas ela te diz alguma coisa. A outra coisa que te diz alguma coisa é o salário dos professores. Professores que ganham um salário de fome não terão condições de dar uma boa educação para o teu filho. Eu vou repetir essa frase, tá bom? Professores que ganham um salário de fome não vão conseguir dar uma boa educação para o teu filho. Por que eu posso falar isso com a maior tranquilidade do mundo? Porque pensa na situação. O professor entra na sala de aula para dar aula para o teu filho 7h30 da manhã. 7, raramente 8. Ele entra às 7h30. Quer dizer que ele acordou no mínimo 1h30 antes. Né? Se ele mora longe, se ele ganha pouco, ele mora longe, tá? Se ele ganha pouco, quem ganha pouco mora longe, gente. Isso é a regra da vida. Não é verdade? Então, você ganha pouco, você mora longe. Aí, esse professor mora longe da escola. Então, ele acordou ainda mais cedo. Aí, ele pegou um transporte para ir até aquela escola. Se ele tem um salário um pouquinho melhor, o transporte que ele pegou é um pouquinho melhor e ele mora um pouquinho mais perto. Se ele tem um salário pior, ele mora mais longe e o transporte que ele pegou é pior. Né? Então, ele já chegou para dar aula pro teu filho cansado. Aí ele entra na sala de aula. Aí ele passa lá, sabe Deus, 8 horas, 10 horas do dia dele naquela escola. Ele tem um intervalo para almoço. Se a escola tem um refeitório legal, com uma comida boa, tal, maravilha. Esse professor pode almoçar na escola, almoçar bem, se alimentar bem, isso é ótimo. Se esse não é o caso, se o professor come fora da escola, com um salário ruim, ele vai comer mal. Ele vai comer uma quentinha pouco nutritiva, um prato que ele trouxe de casa que não é nutritivo, ou ele vai comer num restaurante bem mais ou menos ali perto da escola. Ele não vai comer bem, ele vai voltar para a escola com azia, com indigestão, com gases, ele vai voltar mal nutrido, cansado, às vezes talvez com fome mesmo, porque não deu para trazer quentinha naquele dia, porque ele teve que fazer a quentinha das crianças e aí não sobrou quentinha para a professora trazer para a escola para ela, então ela trouxe só uma bisnaguinha ali, 2 bisnaguinhas com requeijão ou um meio pão de forma com um queijo e um presunto e tal, e ela volta mal, cansada e com fome. Aí ela dá aula pro teu filho à tarde. Aí ela volta pra casa. Aí quando ela volta pra casa, ela tem os filhos dela. E aí ela volta pra casa, tem os filhos dela, tem o terceiro turno, tem... E uma casa precária, com um monte de dificuldades. Aí ela tá dando aula pro teu filho, mas ela também tá pensando na dívida do cartão de crédito, no boleto que ela não pagou, no aluguel que ela não sabe se vai dar conta de pagar esse mês, ela tá esperando uma antecipação do salário que ela não sabe se vai vir... E uma série de outras coisas assim. Ela tá ali pro teu filho, ensinando cor, ensinando o nome das partes da flor e etc e tal. Mas ela não sabe se o filho dela vai ter onde morar mês que vem, porque ela não sabe se ela vai conseguir pagar o aluguel. O salário dos professores do seu filho importa. Pergunte para a escola. Entenda. Por que a escola paga aquele salário? A escola paga aquele salário porque não pode pagar mais? Ou a escola paga aquele salário ruim, enquanto um pequeno número de donos está ganhando verdadeiras fortunas? Porque tem essas duas coisas. Na escola Montessori, via de regra, ela não dá lucro não, viu, gente? Vale a pena dizer assim. É muito raro você ter uma escola Montessori que dá um lucro extraordinário. Tem, mas é 2, 3, assim. O grosso das escolas Montessori dão um lucro bem, mais ou menos, quando dão. Mas a escola que é convencional, às vezes, dá quantidades realmente homéricas de lucro, enquanto os professores estão ganhando muito mal. Tá?
Então, isso é mais uma coisa que você pode olhar. Depois de tudo isso, você vai olhar o ambiente da escola. Então, você vai olhar as salas de aula, você vai olhar o pátio, você vai ver se é bonitinho, se é legal, se é bem feito, todas essas coisas. Depois de tudo isso. Por quê? Por causa da historinha da escola com a área verde que eu contei para vocês. Tinha aquela área verde que, de verdade, gente, olha, se um dia eu montasse uma escola, a escola era pequenininha. Tinha uma casa no centro e essa área verde em volta. Se eu montasse uma escola, era um sonhozinho desses, assim. Uma casa no centro e uma área verde enorme em volta. Sonhinho mesmo, né? Mas é a última coisa que você olha. Porque se eu olhasse aquilo primeiro, você percebe que aquela escola ia ser a primeira opção? Ela ia ser a primeira opção, mas ela era a pior escola disponível ali. Porque ela era triste em todos os outros aspectos. Ela só era boa nisso. Ela tinha aquela área verde inútil ali em volta. Então, a última coisa que você olha é o ambiente da escola. Ele é extremamente importante, por isso que você olha. Eu só estou falando da parte importante, né? Então você vai olhar o ambiente da escola. Mas ele não é a primeira, não é a segunda e não é a terceira coisa que você olha. Uma vez, uma professora de uma excelente escola, que fazia um trabalho maravilhoso, sobretudo com crianças com deficiências. Era uma escola bem boa na coisa da inclusão. Recebeu uma menina que precisava desse trabalho. Aí essa menina ficou na escola por um período. Ela melhorou legal, assim, melhorou a concentração, a interação com os colegas, várias coisas melhoraram. A menina ficou lá um tempo, assim, coisa de 1 ano e meio, 2 anos. Depois de uns 2 anos que a menina estava na escola, a menina saiu da escola. E a professora da escola me contou que a família virou para essa professora e falou assim: a gente vai mudar ela de escola, com essas palavras. A gente vai mudar ela de escola porque a gente visitou a escola B ali. E a escola B é tão mais fashion, sabe? É tão mais bonita, é tão mais estruturada. E era verdade, a escola B realmente era mais fashion, mais bonita e mais estruturada. Só que aquela menina precisava de um trabalho que não era do fashion da escola. Ela precisava de um trabalho específico, né? E esse trabalho específico aquela escola fazia muito melhor. Então, a gente pode olhar o ambiente, a gente deve olhar o ambiente, mas o ambiente não é a primeira, não é a segunda e não é a terceira coisa que a gente olha. Tá bom? Luciana falou que tá travando. Me contem se está travando ou se está legal aí, por favor. Porque isso vai me ajudar a continuar do jeito certo, tá bom? Maíra, que bom ver você. Eu não tinha certeza se era você, pelo nome eu achei que era, mas eu não conseguia ver a foto. Que bom que te ajudou. Fico muito feliz. E ela deve estar enorme, meu Deus do céu. Ela deve estar enorme. Travou um pouco, mas melhorou e tá ok. Tá ok aqui. Então tá bom. Então a gente continua. Tá bom. Minha sugestão, se estiver travando, é você sair da live e voltar. Pode ser que ajude, porque aí atrasa alguns segundos e a transmissão pode ficar um pouco melhor. Tá bom? E aí, pra gente finalizar, eu separei 4 itens que eu vou falar muito rapidinho para vocês, que a gente pode fazer mesmo quando a criança não está numa escola Montessori. A gente pode falar mais sobre isso numa próxima live, inclusive. Mas eu vou falar desses 4 itens com vocês. A primeira coisa que a gente pode fazer com a criança, mesmo quando ela não está numa escola Montessori, é observar a criança. A gente pode olhar para essa criança, a gente pode prestar atenção nessa criança e a gente pode tentar entender do que é que essa criança precisa.
E aí, conforme eu for falando desses 4 temas para vocês, essas 4 coisas que a gente pode fazer, eu também vou dizer para vocês em quais aulas do curso Poder da Criança eu abordo cada uma delas. Então, uma vez que você está dentro do curso Poder da Criança, anota aí o que eu vou falar agora, porque aí você consegue pegar essas 4 coisas que eu vou falar e depois você consegue ir lá assistir as aulas que vão te ajudar a colocar isso em prática. Então, pega o papelzinho, tá bom? Eu vou te dar até 1 minuto para pegar o papelzinho, enquanto eu bebo um golinho do meu chá aqui e a minha garganta se aquieta um pouco. Ó, o pessoal saiu e voltou para a live e deu certo, destravou. Então faça isso também, tá bom? Então vamos lá. Dentro do curso O Poder da Criança, tem alguns módulos. Eu vou falando para vocês as coisas que a gente pode fazer com a criança mesmo fora da escola Montessori e vou dizendo o módulo e a aula em que isso está explorado lá dentro, tá bom? A primeira coisa é observar. A gente pode olhar para a criança, tentar entender do que é que essa criança precisa a cada momento. O curso que eu estou falando está aberto, Marina. Se você for aqui em Lar Montessori, tem o link na bio, você pode fazer a sua inscrição. Ele está aberto, você pode começar a assistir as aulas assim que você se inscrever, tá bom? Essas aulas que eu estou falando agora. E observar a criança é o único jeito de entender uma criança de verdade. Não existe livro que vá te explicar o suficiente sobre uma criança. Eu estou lendo esse livro aqui, muito legal, O Menino Criado como Cão. E eu já estou ficando constrangido, porque faz tempo que eu digo para vocês que eu estou lendo o livro, mas eu já estou na página 200. Da outra vez eu falei para vocês que eu estava lendo, mas eu estava na página 100. Então a coisa está andando, eu prometo para vocês que ela está andando. Daqui a pouco eu começo a mostrar outro livro, tá bom? Mas é que é muito bom. E aí uma coisa que acontece nesse livro o tempo todo foi escrito por um psiquiatra. E ele vai contando as coisas. E uma coisa que acontece o tempo todo com esse psiquiatra é que ele diz, os manuais dizem isso, isso e aquilo outro. Mas quando eu olhei para fulana, para Jéssica, quando eu olhei para ela, eu achei que o que ela precisava de verdade era brincar no chão. E então nós sentamos no chão para brincar. E aí ele começa o tratamento a partir dali. Aí uma outra criança ele olha e a criança, ele acha que aquela criança precisa, na verdade, não de uma conversa com o roteiro clínico, mas de uma conversa mais livre, em que ela possa se expressar falando das músicas que ela gosta, etc. E aí ele altera o roteiro para atender aquela criança. É claro que é um psiquiatra muito bom, mas o que torna esse psiquiatra muito bom é que ele coloca a criança primeiro. Ele começa na observação da criança. Ele tem todo o aporte teórico enorme, mas ele começa na observação da criança. Comece pela observação da criança. É isso que vai te ajudar. Adapte teu filho uma educação legal de verdade. E se você está no Poder da Criança, você vai no módulo 1, aula 7, módulo 1, aula 7, e no módulo 6, a aula 7 também, que ainda não está disponível, mas vai ficar daqui a pouco. No módulo 1, a aula 7 já está disponível, e no módulo 6, a aula 7 vai ficar disponível daqui a um tempo. Então anota aí, a aula 7 do módulo 1 e a aula 7 do módulo 6. As duas são sobre observação e vão te ajudar muito a observar melhor o teu filho. Tá bom? A segunda coisa é preparar um ambiente legal. Então, ter um ambiente para a criança que seja organizado e previsível. Nesse livro também, no Menino Criado como Cão, ele fala o tempo todo da importância da previsibilidade para o bem-estar das crianças. E eu gosto muito quando eu leio psiquiatras e neurocientistas repetindo o que a Montessori falava. É muito gostoso ver essa comprovação acontecendo de novo e de novo. Um ambiente organizado e previsível, cheio de coisas interessantes para a criança. Não é brinquedo. É vida. Regar planta, lavar louça, dobrar pano de prato, infinitas coisas, né? Para você aprender a preparar um ambiente legal, você vai no módulo 1, nas aulas 11 e 12 do Poder da Criança. Módulo 1, aulas 11 e 12. As duas são sobre a preparação de ambientes. Eu trago ali os princípios da preparação de um bom ambiente. Acho que respondo umas dúvidas também sobre preparação de ambiente na aula 12.
E entre as duas tem um vídeo de ambiente preparado que você pode assistir também, que não é meu, mas foi um vídeo que eu botei ali do YouTube para você assistir, tá? Então as aulas 11 e 12 do módulo 1 do Poder da Criança vão te ensinar a preparar ambiente. A próxima coisa, claro, é oferecer atividades adequadas para a faixa etária da criança. Por causa de um pedido especial de uma aluna do Poder da Criança, nós vamos ter uma aula, um aulão. Vai ser uma aula de 3 horas em que a gente só vai falar de atividade. Eu nunca falo de atividade publicamente. Você não vai achar um post do Lar Montessori sobre atividade, você não vai achar uma live sobre atividade, você não vai achar um vídeo de YouTube ou episódio de podcast sobre atividade. Por quê? Porque eu acho que se eu ficar dando lista de atividade para vocês, vocês vão ignorar toda a parte importantona, enorme de Montessori, a compreensão de verdade da criança e tal, e vão pegar só as atividades e sair fazendo. Eu imagino que seja assim, porque eu já fiz isso na minha carreira e já deu errado. Mas dentro do Poder da Criança, a gente tem 40 horas de fundamentação de todos os tipos ali, para você entender desenvolvimento de verdade, se transformar de verdade, melhorar o ambiente de verdade. Então, dentro dessas horas, a gente vai ter uma aulona enorme de 3 horas sobre atividades por faixa etária, para você fazer em casa com a criança. Esta aula ainda não está pronta, ela vai existir, a gente vai colocar lá, mas ela ainda não existe agora. Então, agora, você pode ir no módulo 4 e assistir as aulas 5 e 6, e você pode ir no módulo 2 e assistir as aulas 4, 5, 6 e 7. Tá bom? Então, atividades adequadas por faixa etária dentro do Poder da Criança vai ter aulona, mas também tem agora módulo 4, aulas 5 e 6, e módulo 2, aulas 4, 5, 6 e 7, que começam a te ajudar já, tá bom? E aí a última coisa é ajudar a criança a construir dentro dela mesma um modelo de mundo legal, para que ela viva o resto da vida dela de uma maneira otimista e resiliente frente ao mundo. E para isso, no módulo 6, você vai assistir as aulas 1 e 2. Já estão lá, tá bom? No Poder da Criança, módulo 6, aulas 1 e 2. Aí você anota no teu papelzinho, se você perdeu alguma coisa, a live fica gravada, você assiste depois e anota também. Nós já passamos das 11? Não, eu estou terminando pontualmente às 11 horas. Que orgulho de mim, meus amores. Que orgulho de mim. Quando eu vi que faltavam 10 minutos e eu ainda precisava falar tudo isso, eu falei, eu não vou dar conta, mas demos conta. Então, terminamos exatamente no horário. E aí a gente vai dormir gostoso com todas essas anotações aí. Se você, a Anália está dizendo, o módulo 6 já vale o curso inteiro. É verdade. É verdade. O curso Poder da Criança ia ser só o módulo 6 na minha cabeça. Eu falei, vai ser o módulo 6, é isso aqui o Poder da Criança. Mas aí eu falei, não me custa nada colocar os 5 módulos anteriores ali para o pessoal poder aproveitar o módulo 6 mais profundamente. Então é isso que acontece ali. Você tem 5 módulos antes para te ajudar a aproveitar o módulo 6 da melhor maneira possível. Tá bom? Meus anjos, uma noite maravilhosa para vocês. Para o pessoal que ainda não está no Poder da Criança, mas achou que pode ser interessante, vai aqui no link da bio do Lar Montessori. Clica lá no link da bio, vai em Poder da Criança, faz a tua inscrição. Vai te custar R$60 por mês por alguns meses e vai transformar a tua vida e a vida das tuas crianças. Então, bora. Tá bom? Uma noite maravilhosa para vocês, um dia maravilhoso amanhã também. Eu confirmo para vocês se amanhã tem live ou não, talvez eu precise descansar esta gargantinha aqui, mas se não, a gente se encontra amanhã à noite para conversar mais um tanto. Tá bom? Bom descanso e, sobretudo, um ótimo descanso e um dia lindo para as crianças que convivem com vocês. Até amanhã, pessoal. Boa noite.